quais são as regras desse jogo? Assim, o que que define o valor real de uma moeda, sabe? Por que que o dólar vale mais que o real? Principalmente pela confiança do mundo com relação ao dólar, né? De que você vai conseguir trocar aquilo por itens que outros países aceitam. Contar um pouquinho da história do dólar, que eu acho que vai ficar um pouco mais Ótimo. claro ali, né? Mas o dólar ele foi criado, uma moeda dos Estados Unidos. Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos foi muito bem, até porque ele estava lutando uma guerra que não estava acontecendo perto dele. Então, estava acontecendo, a Europa estava pegando fogo, né? A Ásia também, Japão e China estavam em lados opostos. E no final, os Estados Unidos ali não estava se envolvendo tão diretamente, mas quando os japoneses foram lá e atacaram Pearl Harbor, eles falaram assim, não, agora a gente vai bater de frente realmente. Foi quando surgiu a questão das bombas atômicas, né? Hiroshima e Nagasaki. E aí a gente viu um mundo completamente destruído e viu ali uma contraparte, uma potência que tinha conseguido se desenvolver nesse meio tempo, que a população também tinha sofrido, porque existia muito investimento militar, mas que tinha recurso principalmente industrial e de empresas para ajudar esses países a serem reconstruídos. Isso aconteceu através do Plano Marshall, né? Então foi um empréstimo massivo para reconstruir o mundo, reconstruir Japão, reconstruir Alemanha, França, ajudar nessa reconstrução. E naturalmente, como isso estava sendo ajudado em dólar, o dólar começa a ser adotado. Assim, os caras são bons, tem muitas empresas, parece que as coisas lá funcionam, estão emprestando dinheiro para todo mundo. E naquela época, se você pegasse os dólares, você podia ir no Banco dos Estados Unidos e trocar aquilo por ouro. Então existia um lastro. Isso é um ponto que foi muito importante durante bastante tempo, mas também porque, inclusive, na Segunda Guerra teve muito problema de falsificação de notas, né? Então aquilo vai virando uma bagunça danada, né? Então podia se trocar por ouro. Só que eles começaram a emprestar tanto dinheiro para o mundo, isso estava funcionando, que chegou uma hora que falaram assim: olha, não tem mais como a gente ter lastro. Então vamos acabar com essa questão do lastro em ouro. Eles falaram assim: bom, era para o mercado ficar desesperado e o dólar cair um monte, né? Mas aí boa parte das transações de petróleo do mundo, e o mundo entrou em acordo, principalmente a Arábia Saudita, os principais produtores, de que todas as negociações aconteceriam justamente em dólar. E a gente dá para chamar o petróleo de ouro negro. Né? Existe né, uma forma de denominar, porque o petróleo é algo essencial ali, ainda mais naquela época. Agora a gente já tem alternativas mais renováveis, como carro elétrico, mas naquela Mas é época. como se ele, não um lastro direto, mas é como se ele criasse esse lastro ali naquele momento, Exatamente, né? a gente chamou isso de petrodólar. Hum, Então surgiu o petrodólar. E por que isso aqui é interessante? Porque os Estados Unidos continuou gastando, continuou produzindo muito, continuou sendo líder em tecnologia, e a gente viveu uma fase muito legal ali depois da final da Guerra Fria, né? Quando os Estados Unidos realmente se colocou como a maior potência do mundo. Então continuou gastando, os países cada vez se tornaram mais abertos para transações comerciais, então não existia mais um embate tão forte. Claro que China sempre quis tomar a primeira colocação, Estados Unidos nunca quis deixar que a China passasse, mas no final das contas estava todo mundo convivendo bem ali, fazendo negócio, as coisas funcionando. Então foi como se fosse um período meio Disney assim na vida das pessoas. A gente olha desde os anos ali 60, 70 até agora, mais ou menos 2019, 2020. E aí as coisas começaram a estressar. olha que interessante, né, cara? Porque a gente vê assim, parece que o mundo antigamente era um pouco mais colorido, né? Eu vejo isso de diversas pessoas Eu vejo isso também. e não deixa de ser verdade. Acho que a gente não pode usar isso como desculpa para se deprimir, para a vida ficar complicada, mas realmente as coisas eram um pouco mais fáceis, no sentido de um mundo mais tranquilo, menos conflito. Sabe? É como você viver, por exemplo, em Floripa ou numa região um pouco mais violenta de São Paulo. Né? Eu passo por Aham. alguns lugares aqui, eu fico bem mais tenso. Assim, lá em Tem que ficar Floripa eu mesmo. posso sair do celular 4 horas da manhã Ah, isso aqui aqui, não sim, eu existe. fico meio chateado até a quantidade de morador de rua, isso é um negócio Sim. que me faz um mal danado. E o que aconteceu agora, para decretar o fim desse período mais Disney, digamos assim, foi a primeira saída dos Estados Unidos, ali do Afeganistão. Então ele deixou daquela postura de polícia do mundo,
de controlar as coisas. Então, Por que tomaram. será? Estava custando muito caro. E com dinheiro que vai sendo criado. Então, impressora ligada ali no máximo, né? Isso, inclusive, vai corroendo ali a confiança em cima do dólar, né? Então, tomaram conta ali de novo, Estados Unidos se mandou depois de muitos e muitos trilhões gastos. Aí a gente vê a Ucrânia tentando entrar na União Europeia e a Rússia vai lá e invade. Como é que os Estados Unidos encontrou uma forma de falar assim, olha, a gente não apoia isso e vocês têm que parar de atacar? Foi com sanções comerciais. E a guerra comercial é uma forma muito interessante, porque não acontece de forma militar, mas acontece através de sanções. Inclusive, já acontecia uma guerra comercial velada entre Estados Unidos e China há algumas décadas, né? De um tentando complicar a vida do outro. Então surgiu essa situação e vários embargos ali primeiro eles foram retirados do sistema SWIFT, que é basicamente um sistema de todas as transações monetárias, né? Onde todas as transações de câmbio acontecem no mundo é por esse sistema SWIFT. Tá. Então, basicamente, agora vocês não conseguem mais trocar dinheiro com país nenhum, diretamente pelo que o mundo usa. Aham. Então, é mais ou menos como se você brigasse com o Zuckerberg, ele fala assim, olha, a gente cancelou teu WhatsApp, a gente cancelou teu Instagram. Agora você só tá com o YouTube aqui, a vida fica um pouquinho mais difícil, né? Sim. E aí existia uma preocupação muito grande, porque estava vindo o inverno na Europa, e o pessoal precisava se esquentar, e dependia muito desse gás e do petróleo russo. Por sorte, foi um inverno quente, então não prejudicou tanto. Mas também tem muita comida que a Rússia produz. E aí começou a ficar interessante para o Brasil, porque tudo que compravam dos russos começaram a comprar da gente. Em paralelo, começa a surgir a seguinte questão. A China, cada vez mais forte, a gente já sabe que em algum momento a China vai se tornar a maior economia do mundo. Estados Unidos vai continuar sendo a segunda. Vai mesmo, cara. Vai. Assim, não tem como bater de frente com a população chinesa. Eles estão retomando uma posição que já era deles, né? É Imagina. um país muito forte, assim, né? 5, 7 mil anos de história. Os Verdade, caras né? são muito antigos, assim. E eles têm uma forma de raciocinar diferente, que eu particularmente não quero isso para minha vida, mas de forma estrutural funciona muito bem. Assim, por exemplo, para você seguir cargos públicos, você é preparado durante muito tempo. É um negócio extremamente acadêmico, você tem que estar muito alinhado ali com o governo. Não existe uma preocupação com liberdade das pessoas, existe a Sim. preocupação com você estar alinhado com o que a gente quer construir como história para esse país. Se não tiver alinhado, você é jogado de escanteio, tua vida vai ficar mais difícil. Quanto mais alinhado você tiver, melhor vai ser a tua vida. Então a China começou a tomar cada vez mais espaço. Isso tem muito a ver com o Brasil, inclusive, a gente já pode colocar esse ponto. Um dos pontos foi recente agora. Então, China e Brasil começaram a conversar no seguinte tom. Por que a gente negocia em dólar? A gente não poderia negociar em yuan, por exemplo, ou criar uma moeda própria para as nossas negociações? Por que a gente fortalece a moeda dos Estados Unidos se esse negócio está acontecendo entre a gente, no final das contas? Então a gente está, no final, dando moral para os caras, sendo que quem está fazendo o negócio é a gente. Isso aqui não tem nada a ver. Vamos fazer o nosso combinado aqui e a gente deixa o cara de canto. Conversaram também com a Arábia Saudita, né, por vocês não estar disposto, em vez de ficar aceitando os dólares, aceitar outras moedas também? Por que essa questão do petrodólar? Vamos começar a aceitar outras moedas? Inclusive, o Brasil já começou a comprar yuan há algum tempo, assim, desde metade da pandemia, né?